O jogo começa com Joel Miller, que ganha um relógio de presente de aniversário dado pela sua filha Sarah, que tem 12 anos de idade. Após dar o presente, Sarah cai no sono e acaba dormindo. Joel a carrega e a leva para a cama. Eventualmente, ela acorda de madrugada por causa de um telefonema de seu tio, chamado Tommy, que estava procurando por Joel. Sarah desce as escadas para falar com Joel e, ao encontrá-lo, Joel pede para ela tomar cuidado. De repente, o vizinho invade a casa e Joel acaba tendo que matá-lo. Joel diz que tem algo de errado acontecendo e que eles precisam sair de lá imediatamente. Eles vão para fora, onde se encontram com Tommy. Eles tentam fugir da cidade de carro, mas eventualmente um acidente acontece. Sarah acaba ficando com a perna machucada e nisso Joel a segura nos braços. No meio do caminho e em meio a todo o caos, eles acabam tendo que deixar Tommy para trás para salvar a vida deles. Mais à frente, um soldado atira nas pessoas infectadas que estavam perseguindo-os. No entanto, quando Joel pede ajuda, o soldado recebe ordens e ele decide atirar. Eles acabam caindo colina abaixo e quando o soldado iria finalizar Joel, Tommy aparece e atira no soldado. Infelizmente, Sarah não teve muita sorte e ela acaba falecendo nos braços de Joel. 20 anos depois, Joel se torna contrabandista, juntamente com sua parceira chamada Tess. Os dois saem juntos para se reencontrarem com Robert, que roubou as armas deles. Quando eles encontram Robert, ele revela que vendeu as armas deles para uma milícia chamada Vagalume. Tess fica furiosa com a revelação e mata Robert. Nesse momento aparece Marlene, que é a líder dos vagalumes. Marlene diz que precisava falar com Robert, mas ela acaba vendo o destino que ele teve. Nesse momento, ela oferece uma missão para os dois, em troca deles receberem as armas que foram vendidas para ela. Marlene então leva os dois para um esconderijo secreto. Chegando lá, eles são recebidos por uma garota chamada Ellie, que tenta atacá-los, mas ela é repreendida por Tess. Marlene afirma que os dois são do bem e ela fala que eles precisam escoltá-la até o local das armas, que fica distante de onde eles estão. Tess decide ir junto com a Marlene até o local das armas. Joel decide seguir Ellie até o seu apartamento. Mais tarde, Tess retorna e afirma que as armas estão realmente com a Marlene, e nisso eles saem para pegar as armas. De repente, eles acabam sendo abordados por 2 militares. Eles fazem uma checagem para ver se os 3 estão infectados. Joel e Tess passam pela checagem, mas quando chega na vez de Ellie, ela dá uma facada na perna de um dos militares. Felizmente, Joel e Tess conseguem eliminar os militares antes deles matarem o grupo. Tess acaba olhando no aparelho de checagem e ela descobre que Ellie está infectada. Ellie tenta se explicar, dizendo que ela foi infectada 3 semanas antes, mas Tess não acredita nela e fala que a pessoa infectada fica fora de controle depois de 2 dias. No momento da discussão, alguns reforços dos guardas aparecem e o grupo decide sair do local o mais rápido possível. Após fugirem, Ellie explica por que dela não ter se transformado. Ela pode ser a chave para a cura da doença que assolou o mundo e por isso eles precisam levá-la para os vagalumes para que possam fazer a cura. Seguindo com destino, eles partem para encontrar os vagalumes, mas chegando ao ponto de encontro, eles descobrem que muitos deles não sobreviveram a um ataque dos infectados. Joel fala que não quer continuar a missão e que quer ir para casa, mas Tess confia muito nas palavras de Ellie e por isso ela quer continuar com a missão. Nesse momento, Tess acaba revelando que ela acabou sendo infectada pouco tempo antes de chegarem ao ponto de encontro e que por causa disso, ela acredita que Ellie falou a verdade quando disse que ela foi infectada há 3 semanas. Tess decide ficar para trás para que Joel e Ellie possam ir para um local seguro enquanto ela atrasa os militares. Após esse acontecimento, Joel fica completamente abalado com a situação e ele diz para Ellie que ela terá que obedecer a tudo que ele mandar, para que eles possam sair dessa situação vivos. Joel fala que a ideia é ir atrás de seu irmão Tommy, pois ele anteriormente já fez parte dos vagalumes e ele deve saber onde fica o laboratório para que possam fazer a cura. No caminho, eles acabam sendo atacados por caçadores, mas são ajudados por um homem chamado Bill. Em um local seguro, Joel pergunta ao Bill se ele tem um carro. Bill diz que tem um carro, mas que não está funcionando. Nisso, Joel se oferece para encontrar peças para fazer o carro funcionar. Bill concorda com a ideia e ele diz onde estão as partes para consertar o carro. Após encontrar as peças, Bill os leva até o carro. Ellie se oferece para dirigir, enquanto Joel e Bill empurram o carro para ele funcionar. No meio do caminho, vários infectados tentam atacá-los, mas o grupo consegue escapar.
Mais tarde, Bill oferece o carro para que Joel e Ellie possam seguir em frente. Infelizmente, no meio do caminho, eles acabam sendo atacados por caçadores e o carro acaba ficando destruído. Eles conseguem sair vivos do ataque dos caçadores e são obrigados a seguirem a pé. Mais à frente, eles são atacados por alguns sobreviventes. Eles se defendem e os sobreviventes percebem que eles não são do mal. O homem se chama Henry e o menino se chama Sam. Eles se juntam a Joel e Ellie para que possam escapar e ir para um local seguro. Eventualmente, eles chegam a um lugar mais seguro e lá eles conseguem descansar. Na manhã seguinte, Ellie acorda com um cheiro de comida e ela pergunta onde está Sam. Quando ela consegue encontrar o menino, ela vê que ele estava se transformando, pois ele foi infectado. O menino ataca Ellie e ela tenta se proteger. Joel tenta ajudar, mas é impedido por Henry. Henry então acaba atirando em Sam para salvar a vida de Ellie. Ficando completamente desolado com a situação, Harry acaba se finalizando. Joel e Ellie acabam tendo que seguir com o caminho sozinhos até chegarem ao portão de uma represa, onde são abordados por pessoas armadas. Alguém acaba abrindo o portão e de lá sai Tommy, que Joel estava procurando. Tommy apresenta sua esposa, chamada Maria. Ela leva Ellie para comer alguma coisa e Joel vai com Tommy para falar a sós com ele. Estando sozinhos, Joel revela a rara condição de Ellie e ele pede para que Tommy a leve para os vagalumes. No meio da conversa, eles acabam sendo atacados por militares e soldados. Felizmente, eles conseguem se proteger e se encontram novamente com Maria e Ellie. Tommy tenta convencer Maria a levar Ellie para os vagalumes, mas ela nega a decisão. Ellie tenta perguntar ao Joel o motivo da discussão, mas Joel diz que vai conversar com ela mais tarde. Ficando brava com a posição de Joel, Ellie pega um dos cavalos e foge do lugar. Nesse momento, Joel fica desesperado e sai para se encontrar com ela. Eventualmente, Joel consegue encontrar Ellie e ela fala que ficou sabendo do que aconteceu com Sarah. Ellie diz que não terá o mesmo destino, pois ela sabe se cuidar. E nesse momento, Ellie pede ao Joel para que não a abandone. Joel fica bastante triste por ela ter citado sua filha, e ele pede para que ela vá com Tommy para ele levá-la aos vagalumes. Ao chegarem em um ponto muito distante da cidade, Joel fica arrependido do que falou para Ellie mais cedo, e ele pede a localização dos vagalumes para Tommy, para que ele mesmo possa levar Ellie. Tommy revela a localização, dizendo que eles estão na Universidade de Colorado. Ao chegarem no local, Joel e Ellie percebem que o local estava abandonado há muito tempo. E lá, eles encontram um gravador que dava a localização dos vagalumes. No gravador, uma voz diz que os vagalumes poderão ser encontrados no Hospital de St. Mary. Nesse momento, eles acabam sendo atacados por sobreviventes. Durante uma luta, Joel acaba sendo empurrado e ele acaba caindo em cima de uma viga de metal, que acaba deixando-o ferido. Após eliminarem todos os sobreviventes, Joel e Ellie saem do local a cavalo, porém, Joel acaba sofrendo com o ferimento e ele desmaia. Algum tempo depois do inverno, Ellie conseguiu arrumar um esconderijo e ela está cuidando sozinha dos ferimentos de Joel. Em algum dia, enquanto ela batia um cervo, ela se depara com dois homens estranhos. Um deles se chama David e o outro se chama James. Eles falam que estão com um grande número de pessoas e falam que vão precisar do cervo para se alimentar. Ellie fica desconfiada, mas ela acaba decidindo trocar os cervos por remédios que eles possuem. James decide ir até um acampamento onde estavam para buscar os remédios, enquanto David fica com Ellie para garantir que ela não vai levar o cervo embora. Enquanto esperavam pelo retorno de James, Ellie e David acabam sendo atacados por infectados, mas eles conseguem se defender. Em uma conversa, David fala que tinha mandado um grupo de sobreviventes para um acampamento, mas que todos acabaram sendo finalizados por um homem e uma menina. Sabendo que a menina era ela, ele iria querer vingança, porém, Ellie ameaça James e assim que David chega, ela pega os remédios e vai embora. Chegando no esconderijo, ela aplica os remédios em Joel, mas eventualmente ela percebe que foi perseguida. Ela decide despistar os homens para deixar Joel seguro. Ellie vai com seu cavalo, mas ela acaba sendo avistada, e os homens abatem o cavalo fazendo Ellie cair. Ela acaba tendo que seguir o caminho a pé, mas em um momento ela acaba sendo capturada por David, que a faz desmaiar.
Ao acordar, Ellie percebe que está em um cativeiro. Enquanto isso, Joel acaba acordando e, percebendo que Ellie tinha sumido, ele parte para se encontrar com ela. Percebendo que havia algumas pessoas no local, Joel consegue eliminar vários deles, e ele captura 2 sobreviventes, os forçando a revelar a localização de Ellie. No cativeiro, David e James tiram à força a Ellie de dentro da cela. Ela luta para tentar escapar, e no processo, ela morde a mão de David. Quando eles colocam Ellie em uma mesa, ela diz que está infectada, fazendo com que eles se distraiam. Ellie aproveita o momento e ela pega uma faca e acerta James, finalizando no processo. Ellie escapa, mas David a segue. Após uma batalha difícil, Ellie consegue acertar David e o finaliza. Nesse momento, Joel aparece e Ellie fica emocionada. Alguns meses depois, Joel e Ellie partem para o hospital de St. Mary para encontrar os vagalumes. Após chegarem no hospital, Joel e Ellie repensam por tudo o que passaram e Joel diz a Ellie que ela não precisa seguir em frente. Mas Ellie está decidida e ela prossegue com a missão. Eles passam por um caminho inundado. Ellie consegue seguir em frente, mas Joel fica para trás. Ellie tenta salvar Joel, mas ela não sabe nadar e quase acaba se afogando. Joel tira Ellie da água, mas ele percebe que ela estava inconsciente. Joel tenta reanimá-la e nesse momento, uma patrulha de vagalumes aparece e nocauteia Joel. Eventualmente, Joel acorda e ele percebe que Marlene estava ao seu lado. Joel pede para ver Ellie, mas Marlene diz que ela já estava sendo preparada para fazer uma cirurgia, que iria remover a infecção de Ellie e fazer uma vacina. No entanto, Joel descobre que a infecção surge no cérebro e que a cirurgia iria ser fatal para Ellie. Ficando completamente desesperado, Joel pede para Marlene encontrar outra pessoa para fazer a vacina, mas ela diz que isso não é possível. Marlene pede para que um dos membros do vagalume fique de olho em Joel. Enquanto estava sendo escoltado para fora, Joel aproveita uma oportunidade e pergunta ao vagalume onde é a sala de operação. O vagalume revela o local e ele é finalizado por Joel. Os outros vagalumes tentam impedir Joel, mas ele elimina todos e encontra a Ellie, que estava desacordada. Ele então retira Ellie e eles saem do local. Joel entra em um elevador e ele aperta um botão que o levaria para um estacionamento, mas ao chegar lá, ele se encontra com Marlene. Marlene diz que Joel ainda pode reverter a situação e deixar que os vagalumes façam a cirurgia, mas Joel está muito apegado a Ellie e ele atira em Marlene. Implorando por sua vida, Marlene diz para deixá-la ir, mas Joel teme que ela acabe perseguindo-os e ele finaliza Marlene. Eventualmente, Ellie acorda em um carro que Joel estava dirigindo e ela pergunta o que havia acontecido. Joel mente para ela falando que os vagalumes tinham achado milhares de pessoas imunes, mas que não conseguiram fazer nenhuma cura. Mais tarde, o carro que estavam para de funcionar e eles acabam tendo que seguir o caminho a pé. Em um momento, Ellie para de caminhar e ela fala de tudo que já passou e de todas as pessoas que perdeu. Ellie pede para que Joel prometa a ela que tudo o que ele disse sobre os vagalumes era verdade. Joel diz que promete e Ellie aceita a resposta. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e aproveite para ver os outros vídeos incríveis que estão aparecendo para você. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.